Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Aquino, eu tenho 18 anos e eu sou escritora, e hoje vim contar um pouquinho para vocês sobre como é a minha experiência no mundo literário. Eu comecei a escrever desde novinha, eu acredito que eu realmente me encontrei na literatura quando eu tive que fazer um roteiro de teatro. Eu fazia aulas de teatro desde sempre, eu sempre me encontrei muito nesse lado artístico. E quando eu tive que produzir um roteiro, que eu tive que desenvolver os personagens, os cenários e tudo aquilo, foi uma coisa que eu me apaixonei de primeira, eu me encontrei naquilo e desde então eu não parei de escrever. E publicar um livro é algo que eu não sabia que tinha como fazer, mas quando eu descobri, eu fui atrás no mesmo, acredito que até na mesma semana eu tenha ido atrás, que foi quando eu publiquei Trono de Fogo, que é o meu primeiro livro. Foi uma experiência muito incrível, foi algo que eu nunca imaginei que eu poderia viver. E é isso, foi muito bom, muito surpreendente. Eu estrei na Bienal com 15 anos, caso vocês não saibam, o lançamento de Trono de Fogo foi na Bienal. E assim, eu já tinha ido várias vezes naquele evento, mas sempre como leitora, nunca como parte de quem tá ali se apresentando, de quem tá ali mostrando as próprias obras. Foi assim, uma honra muito grande. Eu mal sabia que eu podia publicar, que dirá fazer um lançamento num evento tão grande. Foi algo inesquecível, de verdade. Não acredito que eu vá ter uma experiência tão incrível quanto foi o lançamento do meu primeiro livro na Bienal. Foi algo que me marcou muito como autora, algo que me fez ver que aquilo realmente era possível e que se eu acreditar e se eu for atrás, talvez dê tudo certo. Me deu muita confiança nessa ideia de realmente virar uma escritora e dar certo nisso. Eu acredito que eu evolui bastante. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia exatamente em qual gênero eu ia me identificar mais. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu gosto de explorar um pouco de cada coisa. Então, eu já fiz uma fantasia, eu já fiz um drama, eu já fiz suspense. E eu quero explorar cada vez mais os gêneros literários. Eu quero provar que a gente não precisa ficar preso naquele negócio de ser autor de certo gênero, de só saber escrever certo gênero. É algo que eu achava ruim, mas hoje em dia eu acho uma qualidade, porque eu acredito que eu consigo abordar um pouco de cada gênero, e eu acho que isso é bem diferente, é um diferencial bem grande. E também a minha escrita no geral tem evoluído, eu tenho tido mais contato com histórias, eu tenho tido mais contato com a literatura em si, tanto livros antigos quanto livros atuais. Então eu tô sabendo trabalhar melhor essa diferença de personagens, da origem dos personagens, aquela diferença que a gente vê nas características dos personagens que aparecem na fala, eu tô conseguindo trabalhar melhor. Aos Olhos de Oscar foi o meu mais recente lançamento. Ele está disponível no Kindle, caso vocês estejam interessados. A história trata bastante sobre bruxaria. A gente vê uma história sobre dois pontos de vista e dois marcos temporais diferentes. No primeiro deles, a gente vê a história de uma mulher que foi queimada na fogueira e teve que assistir a própria filha sendo queimada também. E depois disso, ela resolve praguejar uma maldição sobre toda a cidade e todas as pessoas que assistem a execução delas. É legal porque a gente vê a história dela até antes de ter a filha, até o momento em que ela é executada e até o momento em que ela executa a vingança dela. No outro ponto de vista, a gente vê a história de um garotinho que ele resolve se tornar um caçador de recompensas para poder superar o pai dele, que foi um dos maiores da cidade. E nisso ele acaba sendo coagido pela maldição sem nem perceber. E a partir disso ele resolve ir atrás de uma menina que está sendo acusada de bruxaria para poder conseguir a recompensa financeira por ela. É uma história bem legal, ela trabalha bastante a questão psicológica e também a complexidade dos personagens. Cada personagem tem a própria questão, tem a própria história. Eles são bem singulares, eu trabalhei bem nessa questão. E por ter um dos pontos de vista em primeira pessoa, a gente não sabe exatamente no que a gente pode confiar e no que é real, porque é uma personagem muito complexa no ponto de vista psicológico. Ela sempre se sente atingida, ela sempre se sente como a vítima das situações e isso transforma ela numa narradora questionável. Então é um livro bem legal, eu acredito que tenha bastante surpresas na narrativa também. Eu acho que vocês podem gostar bastante. Então, Aos Olhos de Oscar, eu acredito que seja uma obra que misturou um pouco dos meus dois últimos livros. Para quem não conhece, O Mágico Mundo de Jeremy Stamper é um drama infanto-juvenil, enquanto Trono de Fogo é uma fantasia. E eu acredito que Aos Olhos de Oscar tenha mesclado um pouquinho das características desses dois livros. Eu trabalhei bastante nos personagens também, que é algo que diferenciou bastante. Meus dois primeiros livros não tiveram tanta importância para os personagens secundários, eles não tiveram tanta complexidade. Enquanto em Aos Olhos de Oz, qualquer personagem que aparece na história tem um propósito e tem uma história singular e eles são extremamente individuais, eles são totalmente diferentes uns dos outros. Então eu acho que esse trabalho de desenvolvimento de personagem foi algo que mudou bastante nessa minha evolução de livro.
Eu queria muito ir para a Bienal do Rio, mesmo se não for como autora, eu quero muito ir como leitora. É um evento que eu sempre gosto de participar, porque por mais que seja o mesmo evento, a gente gosta muito de ver os novos escritores, os novos livros e tudo que as pessoas estão lendo ultimamente. É um evento muito bacana, eu acredito que a gente tem a oportunidade de encontrar várias pessoas incríveis. Eu gostaria muito de ir como autora, mas também, se não for possível, eu vou adorar ir como leitora, eu vou adorar participar do evento. Então, gente, foi isso. Eu queria agradecer muito a vocês pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista tanto quanto eu. E eu queria lembrar vocês também que Aos Olhos de Oscar já está disponível na Amazon e Trono de Fogo e o Mágico Mundo de Jeremy Stamper estão disponíveis para compra, tanto no site do Grupo Editorial Coerência, quanto no meu Instagram, @amandaquinautora. Se vocês estiverem interessados, as obras vão autografadas, vão com o meu nome e um recadinho para vocês também. É isso, e caso vocês tenham interesse em me acompanhar um pouco mais do que eu tô fazendo, o meu arroba no Instagram é Amanda aqui na autora. E eu também gravo vídeo no TikTok, se vocês estiverem interessados naquele conteúdo mais descontraído. Meu arroba lá é Amanda aqui no 017. E é isso, agradeço novamente pelo convite, foi uma experiência muito bacana e eu espero que vocês tenham gostado.